Você já teve a sensação de que as decisões lá em Brasília parecem cada vez mais distantes da realidade do nosso povo? Bom, tem muita coisa acontecendo nos bastidores, né, gente? E ninguém explica direito para nós o que vai acontecer com o nosso povo brasileiro. Pois é, hoje a gente vai abrir aqui a cortina para você e mostrar o que está acontecendo nas movimentações do governo e do Congresso Nacional, inclusive do STF. Nesses últimos dias, os jornais de grande circulação mostram aí as brigas silenciosas entre grandes lideranças do governo, né, entre ministros, deputados, presidentes, que é o que nós vamos trazer para você aqui hoje. Mas, gente, será que é só uma briguinha política? Ou eles estão tramando alguma coisa atrás dos bastidores? Ainda não sabemos, mas nós sabemos que hoje eu vou trazer para você uma bomba que acaba de explodir mediante aos líderes presidenciais maiores que nós podemos falar aqui de grande potência no nosso de nível mundial, gente. É isso mesmo. E olha, estão entrando mais líderes nessa briga. Então acompanhe a gente aqui porque eu vou contar para você porque teve uma grande intervenção aí em uma das brigas que está acontecendo hoje entre o Brasil e os Estados Unidos. Acaba de entrar um outro presidente grandíssimo, de grande potência mundial nessa briga. É isso mesmo, e eu vou contar para você essa repercussão para você que está aí de casa em primeira mão. Então me acompanhe, gente, porque isso está bombando e está pegando todo mundo de surpresa. Mas o brasileiro está sofrendo muito com essa guerra aí, pessoal. Tomara que isso não se torne uma briga ainda maior, não é verdade? Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te contar tudinho. Aproveita, se inscreve em nosso canal para você ficar por dentro do que está acontecendo nesse meio político, tá bom? Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo porque é muito importante para que todos tenham informação a respeito da nossa política e do nosso governo, inclusive de cunho mundial, pessoal, porque aqui nós não deixamos nada escondido para você. Aqui é um canal aberto onde nós trazemos só a verdade. Bom, gente, olha só, as pautas andam muito rápido lá no Congresso, né? Enquanto outras realmente não estão nem aí porque não se importa com o povo. E olha só, agora que estão mexendo com os presidentes, a coisa vai ficar bem complicada, né? Essas alianças estranhas aí entre partidos, entre que era rival, agora não é rival mais. E outra, a gente não sabe ao certo aí esses presidentes, o que eles estão querendo, se eles estão querendo ibope, se eles estão querendo realmente um tomar a dor do outro, né? Mas esse cenário político cada vez fica pior. E quem se ferra é o povo brasileiro, porque é o nosso bolso que sente o impacto, é a nossa família, é o nosso dia a dia, porque tá indo de mal a pior cada dia que passa, não é mesmo? Então, gente, nos bastidores do poder está aqui. E nós vamos mostrar para você essas mudanças que estão vindo por aí. Tem reforma, né? Tem mudanças, tem governo, um tomando as dores do outro. A gente não sabe se é por questão pessoal ou se realmente nós estamos falando de uma questão moral. Então, nos acompanhe, gente, porque olha, agora são briga de titãs. Titãs mesmo, nós estamos falando da presidência, não estamos falando só agora a nível Brasil, não. Nós estamos falando a nível mundial, gente. Nós nem. Olha, já passamos ali da linha de Alexandre de Moraes, hein? Olha só para vocês verem em que situação nós nos encontramos nesse momento. E o que vai acontecer em mais um ano, gente, de governo que nós temos. Vamos esperar, porque infelizmente só Deus sabe do nosso futuro, mais ninguém, porque a coisa tá complicada, não é verdade? E nesse vídeo, a complexidade
das decisões lá em Brasília, os acontecimentos que impactam diretamente aí na sua vida, vai ser falado em detalhes. Então aproveita aí, já se inscreve no nosso canal e deixa o seu joinha, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, nós vamos falar para você o seguinte: essas decisões que os líderes vêm trazendo para você aí, como a gente já falou anteriormente, está ocasionando muita dor de cabeça. É isso mesmo. O dia a dia, gente, tá ficando cada vez mais complicado. Não está tendo aliança entre as lideranças. Tinha que ter essa aliança, mas não está tendo, não é verdade? E o impacto de tudo isso, gente, acaba criando um grande impacto para a população, porque isso mexe no bolso e na economia do país, isso mexe na segurança das pessoas, né? Inclusive na própria segurança de Estado. Por quê? Porque ninguém vai vir de lá para cá para investir, né, no nosso país. Ninguém quer injetar dinheiro aqui, então a nossa economia fica muito truncada. Sem contar, pessoal, que é humanamente impossível, né? Quitar também uma dívida tão grande igual o nosso país tem, né? Tem também a questão do EOF aí que está sendo discutido, que vocês sabem que está sendo discutido, que está majorando esses encargos, infelizmente, para ver se tampa um rombo, né, na nossa dívida pública. E digo até, a dívida pública que eu estou falando, pessoal, é as contas, né, as contas orçamentárias. Isso está tendo impacto, inclusive nos programas sociais. Infelizmente, está acontecendo isso. E só falando um pouquinho aqui para você a respeito do STF, que desempenha um papel vital nas decisões da vida dos brasileiros, né? Com a sua autoridade de decisões impactantes. Como eu acabei de falar do IOF, eu não sei se você sabe, mas o STF, ele barrou, né? Ele barrou aí os decretos que majoravam o IOF, os decretos presidenciais, e ele agendou, né, para a próxima semana aí, uma audiência de conciliação para ver como é que vai ficar essa majoração do IOF. Porque ele desempenha um papel fundamental, né? Ele protege a Constituição. E isso é uma coisa que ia impactar de uma forma muito grandiosa, né, e onerosa, digamos assim, o bolso do brasileiro. Então, o que que ele fez? Ele veio e falou assim: não, peraí, para tudo, a gente vai ter que discutir isso para tentar ponderar aí, porque vocês estão pegando leve, quer dizer, pegando pesado. Então, a gente tem que pegar um pouco mais leve, porque ainda que faça uma arrecadação de bilhões de reais, vamos partir do princípio, gente, que isso aí não vai resolver o problema nesse momento. Então, a gente precisa, de certa forma, procurar, né, meios menos onerosos que atinjam a população de uma forma mais tranquila. E isso criou ali um conflito entre os ministros, os deputados, o presidente, né? E revelou uma dinâmica mais complexa nesse cenário político. Se a gente pode chamar de disputa, não sei, tá? Mas é o que estão chamando aí de disputa, de briga política, reflexos de interesses para beneficiar ou prejudicar o povo, ficar aí, né, dentro desses conflitos. Não dá para entender exatamente o que está acontecendo. Mas uma coisa é certa: o STF ele tem a obrigação de zelar por algumas coisas. Agora, o que vai acontecer nessa audiência, ainda não sabemos. A gente vai tomar conhecimento mais à frente do que vai acontecer ali. Agora, voltando aqui na questão das alianças políticas, gente, nós estamos falando de uma questão de conciliação, ok, beleza,
né? Eu acho que tem que ter, é importante que isso aconteça. Entretanto, vamos falar aqui de uma, não só de uma conciliação, de uma aliança política entre os partidos. Muitas vezes acontecem, né? Cada partido ele tem um, um modo operandi, né? Ele tem ali os seus ideais, as suas ideologias. Eu vou falar aqui com você agora de um termo mais importante, que é o que? Aliança política, ela causa, sim, efeitos com relação ao cidadão. Mas nós vamos falar agora de uma aliança política que não está acontecendo entre presidentes, que são os representantes de seus países, né? Nós vamos falar aí de cunho é, nacional, da União. Gente, acaba de sair, como eu falei para vocês, né? Uma situação que nós estamos falando de um presidente fortíssimo, que é o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil. Eles não estão se entendendo, né? Eles não estão se entendendo. Eles estão nas intrigas, né, que vai causar impactos nas nossas vidas. Quais são a taxação sobre os produtos de importação do Brasil? E aí, o que que entra, né, nessa situação, gente? O Brasil é soberano, né? Assim como nós podemos falar que o nosso querido Estados Unidos também é. Cada um manda no seu país da forma que acha que é necessário. E agora eles entraram, pegaram cabo de guerra e estão falando assim: olha, se você não ceder, eu também não vou ceder. Eu vou taxar o seu país em 50% dos produtos. O outro fala assim: bom, eu vou fazer isso também. E o outro tá. Sabe aquela coisa assim? Você cede, eu não cedo. O outro cede, eu não cedo. O Brasil, gente, ele pode retalhar os Estados Unidos após as tarifas de Trump? Pode, né? Ele está calculando aí, o Brasil, o governo brasileiro, os próximos passos com a resposta com relação ao anúncio do presidente dos Estados Unidos. Só para vocês tomarem conhecimento aqui, uma prévia, o Donald Trump ficou muito bravo com aquela questão do governo brasileiro, inclusive até envolve o STF, de mexer com as empresas de tecnologia deles. Lembra de mandar multa e blá 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 e blá blá blá? Então, aí envolveu o nome do Bolsonaro também no meio dessa história, que o que eles estão fazendo, ele até insinuou na carta que ele escreveu que é uma perseguição política, né? Enfim. E aí, ele falou assim: olha, você tentou me atacar com aqueles negócios lá de falar, eu vou multar as empresas de tecnologia, eu vou cortar, bababá, bababá. E aí ele veio e falou assim: ó, quer saber de uma coisa? Se você fizer assim ou assado, eu vou fazer assado. Vou taxar você em 50%. E os principais produtos, gente, que são 10 em média, tá incluso o café, a carne, o suco de laranja, o petróleo, as aeronaves, né, os manufaturados de ferro e aço, materiais de construção e engenharia, madeira, máquinas e motores eletrônicos. Então, veja bem, praticamente tudo, né? É um absurdo, mas é praticamente tudo. Aí, então, o governo brasileiro, depois que ele recebeu essa ameaça, ele tá assim: bom, eu já estou calculando os próximos passos, né, depois do anúncio do presidente dos Estados Unidos. Olha para vocês ver que cabo de guerra a gente tá, gente, né? Isso sem contar que já veio outro governo de grande potência e pau no meio. Já tá achando aí, já tá naquela situação assim, peraí, isso não é legal. O que o Trump tá fazendo não é legal. Eu já vou contar para vocês isso aí também, tá? Agora eu vou continuar aqui, que como o Trump falou que a partir do dia 1º de agosto, né, o presidente já falou assim, ó,
Na primeira etapa da reação dele, ele falou assim, que ele está fazendo a formação de um grupo de empresários de setores de grande volume de exportação para os Estados Unidos, né, que seriam os produtores de suco de laranja e aço, além da Embraer, é claro, né? E que a ideia dele é de diagnosticar as consequências do aumento das tarifas e buscar solução para procurar novos mercados estrangeiros. Ou seja, ele já está pensando no seguinte: olha, Trump, você falou para mim em entrelinhas, né, que eu tenho que ceder, para você ceder. Só que eu não estou pensando em ceder. Então, logo eu te digo, vou buscar uma alternativa, né? Ele afirmou, gente, que vai buscar uma avaliação da Organização Mundial do Comércio sobre a situação. Então, ele já está querendo dizer o quê? Que ele vai buscar a solução, entrar com a reciprocidade a partir do dia 1º de agosto, quando o presidente, né, vai começar a taxar lá os produtos brasileiros. Ele não vai ceder. Ou seja, o nosso governo de amor, né, que prega a conciliação, a mediação, ele está falando da lei da reciprocidade, né, que é a resposta ao presidente Trump. Ele quer dizer o seguinte: vou retaliar. Se você me impõe barreiras, vou te impor barreiras também. É uma ação de estratégia, gente, que ele não quer mediação. Se é para brigar com cabo de guerra, vamos brigar com cabo de guerra, né? Eu vou te sobretaxar, vou te restringir e você também faz a mesma coisa. Não vou entrar no acordo com você. Só em casos excepcionais vou suspender os direitos de propriedade intelectual, como reconhecimento de patentes ou pagamentos de royalties, né? Essa lei, ela determina também consultas diplomáticas que serão realizadas com vistas a mitigar ou anular efeitos e medidas ou contramedidas, gente. Então, ele está indo por esse fim aí. Ou seja, não espere que haverá um acordo ou uma mediação. É uma retaliação pura e simples por parte do governo brasileiro. E isso, gente, vai acabar prejudicando o povo brasileiro. Então, infelizmente, ninguém tá afim, não é verdade? De nada. Bom, e quem é o gigante que está achando ruim, né? O que os Estados Unidos está fazendo contra o Brasil? Conto agora para você, gente. A China, pasme, a China está a favor do Brasil. É isso mesmo. Pessoal, a China critica os Estados Unidos contra o Brasil. Pois é. A porta-voz ainda comentou, porta-voz da China, tá? Que não há interferência nos assuntos de cada país, nos princípios básicos da Carta das Nações Unidas. Mas que é um absurdo, né? Uma taxação dessa de 50% nos produtos. É isso mesmo. Que as tarifas não devem se tornar ferramentas de coerção, intimidação ou interferência em assuntos internos de outros países. Ou seja, a China está tomando as dores do nosso país. É a primeira manifestação de uma autoridade chinesa após o anúncio das taxas contra o Brasil do presidente dos Estados Unidos.
Em meio a isso, gente, o presidente vai criar um comitê de empresários para repensar, tá, a parte comercial dos Estados Unidos. E você sabe que das possíveis, um dos possíveis países que vai ser o refúgio do Brasil para os produtos vai ser a China, com certeza. Quem vai lucrar com isso é a China. Então, a China, não é boba nem nada, já está tomando partido. Por quê? Porque eles têm interesse nos nossos produtos. E claro, o Lula conversando com os empresários, eles não vão deixar de fazer o que? A importação e exportação com a China. Por quê? Porque a China hoje é uma das maiores potências, né? A gente sabe disso, comercial, produção e etc. E com certeza o Brasil caminha rapidamente para o comércio chinês. Bom, e a China, por sua vez, entende isso. Ele está prejudicando, os Estados Unidos está prejudicando o Brasil com tarifaço, né? E o Brasil está recorrendo à China. Gente, briga de gigantes, não é verdade? Então, muito obrigado pela sua participação. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Logo mais a gente volta com mais notícias para você. Até mais!